Concurseiro, você acha que nunca vai conseguir fechar um edital ou que vai demorar demais, uma eternidade? Então saiba que o que está faltando para você é um método. Fala, estudante, que é o professor Alessandro Marques, seja muito bem-vindo ao canal do Alto Desempenho. Esse é o maior canal de estudos para concurso do Brasil e que você encontra mais de 1.300 aulas à sua disposição. Então sempre que você tiver uma dúvida, o que você vai fazer? Colocar aí na busca do YouTube Alessandro Marques mais a sua dúvida, que você vai achar um vídeo e vai te ajudar a estar preparado para uma prova no menor tempo possível. Eu vou te ensinar aqui uma estratégia, que eu e que os estudantes de alto desempenho utilizamos para fechar o edital no menor tempo possível, estar preparado para a prova mais rápido. Mas antes, lembre-se de fazer algo que é muito importante, que é curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e também clicar no sininho para ser notificado toda vez que eu postar um vídeo para você. Então bora pro nosso vídeo de hoje. E a primeira pergunta que eu tenho que responder nesse vídeo é: Alessandro, mas eu preciso fechar um edital para passar em um concurso público? A primeira resposta é não. Você não tem que fechar um edital para passar no concurso público. Eu já tive alunos que passaram no concurso sem ter esgotado o edital, mas essa é a exceção. E tudo depende muito da forma como a prova veio para você. Porque há provas que você, inclusive, pode até descartar uma matéria. Você fala assim, cara, essa matéria vai cair 2 questões na prova, são 2 pontos, eu posso zerar, então chuta o balde. Uma prova de, 100 questões. Mas há provas que não. Há provas que a banca distribui bem as matérias. E há provas, por exemplo, no tribunal. Você quer passar no tribunal, você tem que pontuar ali 90%, 95%. Dito isso, cara, você não pode deixar matérias de lado. A sua meta, eu quero que você coloque isso mentalmente como uma meta, é fechar o edital. Inclusive, isso aconteceu comigo, Desde que eu voltei a estudar ali em 2021, o primeiro concurso que eu passei, que foi da Polícia Civil do Paraná, foi o primeiro concurso que eu consegui esgotar 100% do edital. Então isso te deixa muito preparado, mais preparado, assim, o seu estudo vai para outro nível depois que você fecha o edital. É igual quando você fecha uma matéria, quando você vai estudar ela de novo, cara, é outro nível. E também você depende cada vez menos da sorte, porque não caia nessas besteiras que tem por aí, que inclusive eu vou fazer um vídeo sobre 80% do que você estuda é desnecessário, a prova só cai 20%. Cara, isso é uma falácia tremenda, mas é tema para outro vídeo. Inclusive, deixa eu já te perguntar, se você quer que eu fale sobre isso, regra do 80-20 para concursos, deixa aqui nos comentários. E também deixa aqui nos comentários quanto tempo você já está estudando para concurso e ainda não fechou o edital. Então vamos lá, vamos para a prática agora, mão na massa, planilha do alto desempenho em mãos. Se você ainda não baixou, clica no link que está na descrição desse vídeo e baixa essa planilha que é gratuita para você, porque com ela você vai poder montar todo o seu planejamento seguindo as diretrizes que eu vou passar aqui para você, beleza? Então vamos entrar em modo aula agora, acompanhe comigo aqui na tela. Vamos lá, aqui na tela você está vendo, vou colocar aqui como exemplo um edital. Ok? Nesse edital aqui de uma prova, eu vou utilizar aqui o INSS, só para exemplificar, isso serve para qualquer concurso, obviamente. Então você tem aqui as matérias, você tem aqui a quantidade de questões por matéria que vai cair na prova, você tem a carga horária média de teoria que você precisa estudar para essas matérias. Então, por exemplo, português são 50 horas aula, isso pode ser tanto para videoaula quanto PDF, não importa. Mas 50 horas aulas viram 100 horas estudo. Por quê? Porque aqui é só teoria. E no estudo você sempre faz de forma completa, como o método de alto desempenho te ensina, teoria, revisão e questões. Então, quando você soma o tempo que você vai gastar para fazer a revisão e para resolver as questões, isso acaba sendo o dobro do estudo da teoria. Esse é um cálculo que sempre funciona. Então, na prática, uma matéria de 50 horas vira 100 horas, uma matéria de 25 horas vira 50, só você dobrar, é muito fácil. E aqui a gente calcula quantas horas eu gastaria na semana para fechar essa matéria. Então, por exemplo, no planejamento normal, que a gente tem aqui no ciclo 1, a gente poderia começar encaixando, se eu tenho 30 horas para estudar na semana, poderia encaixar aqui inicialmente 2 matérias. E no caso, por exemplo, de uma preparação para o INSS, a gente sempre começa com as matérias mais importantes, E no caso do INSS, é Seguridade Social e Língua Portuguesa, claro, são as matérias mais importantes, então eu já encaixaria essas matérias na minha semana. E aí eu coloquei um gráfico aqui abaixo para te explicar bem a respeito ali dos níveis que nós temos aqui no alto desempenho, porque isso guia totalmente o seu estudo. Então vamos lá, quando você estuda aqui no nível iniciante, nível iniciante, vamos lembrar das pontuações, até para você que está aqui pela primeira vez, No nível iniciante é quando a minha pontuação ela é menor do que 50%. No nível intermediário é enquanto a sua pontuação está entre 50% a 80%. Lembre-se que essa pontuação é por matéria. E também no nível avançado é quando você está ali acima dos 80%. Então esses são os níveis que você tem. Quando você está no nível iniciante, você vai estudar a matéria pela primeira vez. Então você faz o que nós chamamos de ciclo 1. Quando você está no nível intermediário, aqui você vai fazer os ciclos, 2, 3 e assim por diante.
porque não é fácil assim, né? Eu faço mais um ciclo e já saio do nível intermediário, já saio de 60 e já chego em 80. Há matérias que você pode conseguir isso, há matérias que não. Mas aqui você vai fazer quantos ciclos forem necessários até chegar nos 80%, que é o nível avançado. Então aqui no nível iniciante é a nossa fase de aprender o conteúdo. O nível intermediário, essa é a fase que a gente chama de aprimoramento. E por que que a gente dá esse nome para o nível intermediário? Porque aqui você já fez uma base da matéria, então você já está pontuando ali acima de 50%, às vezes, né, mais comum é 55%, 60%, não existe uma lógica, né, certa para isso, tudo depende até de cada matéria que você tem facilidade ou dificuldade, mas aqui, digamos que você pontuou aqui 60%. Então você vai fazer mais um ciclo para sair dos 60%, por exemplo, e chegar nos 70%, né, depois eu vou chegar nos 80%, pô, bati os 80%, já cheguei no nível avançado. Então assim você vai ciclando a matéria, lembrar que ciclar a matéria é estudar a matéria inteira, até você evoluir. Então aqui a gente entra na fase de aprimoramento. Qual que é a nossa regra hoje, a regra padrão para você poder montar o teu planejamento? Quando eu estou aqui no ciclo 1, a minha norma padrão, minha regra padrão aqui é o quê? Máximo de horas para as matérias. Carga horária máxima na semana para cada matéria, porque eu quero fechar a matéria o mais rápido possível. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, português, que eu tenho uma carga horária de 100 horas, cara, se eu colocar, imagina, 2 horas por semana para estudar a matéria, eu vou levar 50 semanas. E eu não posso fazer isso, até porque aqui no Alto Desempenho a gente tem uma regra de estudar a matéria em no máximo 3 meses. Então, mas se eu colocar 12 horas para essa matéria na semana, eu consigo fechar em 8 semanas. Olha que legal. Então, eu venho aqui para o meu planejamento, coloco aqui português, né, encaixado aqui com as 12 horas na semana. Ah, tá. E Seguridade Social? Pô, Seguridade Social eu vou gastar 120 horas para estudar essa matéria. E se eu colocar 18 horas para essa matéria na semana, eu consigo fechá-la em 8 semanas. Olha que legal, até consigo fechar as duas ali num tempo parecido. Então, no meu primeiro ciclo de estudo, ali dessas duas matérias, português vai ter 8 horas, Seguridade Social vai ter 8 horas, carga horária máxima. Poderia encaixar uma matéria só, Alessandro? Poderia, mas aí ia ficar muito cansativo, muito maçante. Mas você manter essa média entre 10, 15 horas ali, nessa média, né? A Seguridade Social, como uma matéria muito grande, a gente colocou mais horas, vai ficar legal, encaixar 2 matérias a semana ali, pelo menos, ajuda bastante. Então, nós fizemos isso, pegamos nosso planejamento e encaixamos aqui. Só que beleza, o segredo para você fechar o edital mais rápido é o seguinte, é você trabalhar na fase de aprimoramento. Primeiro vamos trabalhar a nossa fase padrão. Como é que seria um estudo de nível intermediário padrão, fazendo aqui, por exemplo, o ciclo 2? O que é normal a gente fazer? A gente fazer o seguinte, aqui eu tenho carga horária máxima da matéria. Aqui no nível intermediário, o ideal seria uma carga horária entre, tá ok? 4 a 8 horas na semana, sempre por matéria. Porque enquanto aqui no nível, né, iniciante eu vou estudar teoria, vou para revisão e faço as questões, aqui no nível intermediário eu começo revisando, porque obviamente a teoria eu já estudei, resolvo as questões e parto para a teoria. Na teoria, quando for necessário, que é para fazer as correções, pegar conhecimentos que você não adquiriu, você nunca consegue estudar tudo no nível iniciante. Então, para fazer isso aqui bonitinho, o ideal é que eu tivesse entre 4 e 8 horas na semana. Porque, ó, tudo aqui no método de alto desempenho tem uma coisa lógica para você trabalhar. Porque o ideal seria você trabalhar aqui, deixa eu organizar aqui de uma forma melhor para você ver revisão, questões e teoria. Então aqui você gastaria, por exemplo, uns 30 minutos para poder fazer a revisão do tópico, depois resolveria em torno de 10 questões e trabalharia o tempo necessário para fazer ali a correção dessas questões. O ideal é que a gente gastasse entre 2 a 3 horas por tópico, pelo menos, porque 30 minutos você já gastou com revisão, depois para resolver 10 questões, resolver bem feito, principalmente se for ali 10 questões de múltipla escolha, são 50 itens para você poder analisar, 40 itens, né? Às vezes é ABCD, mas isso aqui você leva um tempo. Então, para você, né, conseguir fazer com que o seu ciclo 2 tenha uma evolução muito significativa com relação ao ciclo 1, vai utilizar essa estratégia. Só que essa estratégia você gasta tempo. Você vai gastar ali de 3 a 4 horas, pelo menos, para estudar um tópico. E você encaixando ali entre 4 e 8 horas na semana, você consegue bater ali 2 tópicos, pelo menos, por semana. Imagina que você tem uma matéria que no máximo tem 20 tópicos. É difícil de pegar uma matéria com isso. Você gastaria ali entre as 10 e 12 semanas, tranquilamente, para continuar fechando do ciclo 2 em diante. Só que essa estratégia, ela tem um preço. Porque o meu foco está aqui, ó, no nível intermediário. Eu estou aumentando a carga horária do nível intermediário e assim sobra menos tempo para eu poder fechar as matérias que estão no nível iniciante. Vamos colocar um exemplo aqui para você. Cara, que aula completaça é essa para você? Então lembre-se de deixar o teu like, que é muito, muito, muito importante aqui para o nosso canal. Então, seguindo a estratégia padrão, como é que ficaria o meu estudo, né, depois de eu ter fechado essas duas matérias, o meu planejamento? Eu posso colocar aqui, por exemplo, Seguridade Social, uma matéria muito grande, uma matéria
importantíssima. Ah, Alessandro, vou colocar 8 horas na semana, porque aí eu consigo, pelo menos, se eu demorar a fazer, sabe, a cada 4 horas fazer um tópico, então eu faço 2 tópicos por semana. Português eu vou deixar aqui com 4 horas, porque eu tive uma facilidade com português, então acho que em 2 horas aqui eu consigo bater essas 10 questões, que fica muito legal. Então, ok. Então, tá vendo que você planeja, inclusive, o teu estudo, ciclo 2 em diante, de 4 a 8 horas, enquanto você está no nível intermediário, porque você tem essa flexibilidade. Matérias mais difíceis, matérias mais fáceis, você tem esse em torno de 4 a 8 horas para você conseguir fechar pelo menos 2 tópicos na semana, seguindo esse método aqui. Só que perceba que quando eu fiz isso, eu já ocupei do meu planejamento aqui, por exemplo, 8 horas para a Seguridade Social, mais 4 horas para português. Então, nós temos aqui 12 horas. Meu planejamento que tinha 30 horas, agora só vai ter 18. Então, eu reduzo a quantidade, às vezes até de matérias, que eu poderia encaixar no próximo momento aqui de estudo, as próximas 2 matérias, 3 matérias que eu poderia encaixar. Por quê? Porque as matérias de nível intermediário, elas estão ocupando um tempo muito grande no meu estudo. Essa é a estratégia padrão que a gente segue. Mas agora vem o pulo do gato. Pensando nisso, agora deixa eu apagar aqui. O que nós fizemos aqui? Bolamos uma estratégia para você conseguir fechar o edital no menor tempo possível, porque eu sei que essa questão de fechar o edital tem um apelo emocional, inclusive. Tem editais aí que são muito grandes, muito extensos. Inclusive, você está perto da prova, então você quer adiantar o máximo das matérias. Então, a gente tem uma estratégia que vai priorizar as matérias de ciclo 1, as matérias que estão no nível iniciante. Então, olha que legal. Eu não estou mais priorizando as matérias de nível intermediário para elas evoluírem. O que eu quero agora é priorizar as matérias que eu vou fechar no nível que eu estou no nível iniciante, as matérias que eu não estudei, e fechar essas matérias logo. Como que eu posso fazer isso, Alessandro? Vamos lá. Existe uma estratégia que no alto desempenho sempre tem estratégia para tudo, né? Então, deixa eu só colocar aqui novamente para a gente não se perder. 50 a 80% de desempenho. Então, vamos lá. Continuo aqui, estudando no ciclo 1. Qual vai ser a nossa sequência? Sempre vai ser o máximo de horas por matéria ali na semana, ok? Então o ciclo 1 não muda nada. O que vai mudar é aqui no nosso nível intermediário, quando eu fizer do ciclo 2 em diante. No nível intermediário, a gente vai reduzir a quantidade de horas para matéria. Só que a partir do momento que eu faço isso, eu tenho um prejuízo. Qual que é o prejuízo? Eu não vou conseguir evoluir a matéria da forma como eu gostaria. Então é por isso que, enquanto você não fechar o edital, você vai colocar as matérias no nível intermediário, mas você vai deixar essas matérias, ao invés de deixá-las na fase de aprimoramento, você vai deixar essas matérias na fase de manutenção. Por que manutenção, Alessandro? Porque a sua ideia aqui não é sair dos 60% e chegar nos 70%, 80%. É assim, vamos manter por enquanto uns 60%, 70% de desempenho na matéria, cabe ali, não vou evoluir demais, não vou conseguir chegar no nível avançado, mas eu quero que você agora priorize as matérias que estão no ciclo 1 e não perca o conhecimento que você adquiriu no ciclo 1, por isso você tem que continuar estudando, e é por isso que tem uma estratégia que não funciona, obviamente. Ah, Alessandro, eu fechei previdenciário já. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar de lado e vou pegar outra matéria. Nunca faça isso. Entenda uma regra, anote aí. Matéria que entra no planejamento, ela nunca mais sai. Então, para você conseguir ter mais horas para estudar as matérias que estão no ciclo 1 e fechar mais rápido, o que você vai ter que fazer? Diminuir a carga horária das matérias que estão do ciclo 2 em diante. Você continua ciclando, só que enquanto você não fechar essas matérias, você vai deixar as matérias, né, que estão no ciclo 2 em diante na fase de manutenção. Então, essas matérias aqui, elas vão ficar com 2 horas na semana. Só 2 horinhas, Alessandro? Só 2 horinhas. Mas aí, Alessandro, eu continuo fazendo revisão, questões e teoria? Sempre, porque essa é a forma como você estuda no nível intermediário. Só que aqui a gente vai entrar com uma estratégia diferente. Você tem 2 horas. Você vai gastar sempre 1 hora por tópico. 1 hora por tópico. Porque a revisão, você vai separar aqui 15 minutinhos para fazer a revisão. Alessandro, mas o tópico é gigante, não importa. Revisa o que você conseguir durante os 15 minutos. Depois, você vai gastar o tempo restante, os 45 minutos, resolvendo as questões e indo para a teoria. Então, enquanto no ciclo anterior eu colocava o mínimo para você de 10 questões, claro, se você também não atingisse o desempenho anterior, você teria que voltar, corrigir. Nessa estratégia de manutenção, o que você faz? Você 45 minutos. Deu para resolver 5 questões? Ótimo. Próximo tópico. Deu para resolver 3 questões? Ó, próximo tópico. Deu para resolver 10 questões? Ótimo. Próximo tópico. Eu quero que você continue ciclando a matéria. Então, tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4, fazendo essa estratégia. Então, sempre 15 minutinhos de revisão e os 45 minutos resolvendo questões e também indo para a teoria quando for necessário, né? Porque tem questão que você descobre, cara, isso aqui eu nunca estudei. Vai para a teoria, tranquilo. Então, não se importe com a quantidade de questões que você vai fazer. Eu quero que você trabalhe isso. Então, você gasta aqui sempre 1 hora por tópico. Se você tiver aqui, você vai fazer 2 tópicos na semana, em 10 semanas você consegue fazer 20 tópicos. Como eu falei, é difícil uma matéria ter mais do que 20 tópicos. Então, com essa estratégia, você consegue manter o conhecimento que você já adquiriu no ciclo 1, até ganhar um pouquinho, porque você continua treinando, fazendo questões ali e tal, e você não perde.
essa é uma estratégia perfeita. E aí, o que acontece? Vamos agora para o teu planejamento na prática, como é que ele fica. Como é que você vai fazer isso aqui? É simples, você vai, deixa eu desativar aqui, deixar, por exemplo, Seguridade Social com 2 horas e o português também ficaria com 2 horas. Então, olha que interessante. Se eu deixo essas 2 matérias com 2 horas, 2 matérias que eu já fechei, bom, de 30 horas, me sobra agora 26 horas para poder encaixar as outras matérias. Poxa, então com 26 horas, eu conseguiria, por exemplo, encaixar, não vou seguir a ordem aqui, mas, por exemplo, um direito constitucional, que eu preciso de 60 horas, eu poderia encaixar às vezes mais 2, 3 matérias para fechar dentro do tempo ali das 12 semanas. Eu consigo fazer isso, mas lembre-se, para conseguir fechar as matérias que estão no ciclo 1, que você não estudou, você precisa de tempo. Tá? Então não adianta você, mais uma vez, colocar ali 2, 4 horas para uma matéria que você não estudou na vida que você vai levar uma eternidade para fazer. Então essa estratégia, ela permite que você mantenha o conhecimento que você já adquiriu no ciclo 1, fazendo aquelas 2 horinhas de revisão, 1 hora para cada tópico, e você vai seguir assim. Pensando, fechei o ciclo 2 direitinho, em 10 semanas eu já fechei o ciclo 2. O que eu faço agora? Continua a mesma coisa, faz o ciclo 3 também na fase de manutenção. Você só vai parar quando você tiver fechado todas as matérias, e aí fica muito bom. Porque quando você fechou todas as matérias, vão sobrar horas no teu planejamento, e aí você vai olhar e falar assim, e agora? Qual a matéria que eu vou colocar agora na fase de aprimoramento, que eu vou aumentar para 4 a 8 horas na semana e poder dar um gás? E o legal é que quando você chega nesse nível de ter fechado edital, muitas matérias, você já fez ali 2, 3 ciclos, então a sua evolução fica muito rápida. Você pode pegar as matérias principais, bater nessas matérias, que às vezes são 2, 3, e as outras estão ali já com desempenho de 60%, 70%, e com isso você já consegue ir muito bem preparado para a prova. E aí, gostou da nossa estratégia? Essa é uma estratégia que já foi trabalhada muito, eu utilizo essa estratégia muitas vezes, e assim, para a maioria dos estudantes, eu aconselho seguir essa estratégia, porque ela faz você fechar o edital em menos tempo, faz você fechar as matérias que estão ali no ciclo 1 mais rápido, então fechar a matéria é um ganho que você tem, sabe? São aquelas pequenas vitórias que você tem até chegar à aprovação. A aprovação, às vezes, ela demora um pouquinho, mas você precisa ter ganhos a curto prazo. Então essa estratégia, ela trabalha muito com o emocional, trabalha com essa ansiedade, porque sempre ali, a cada 2, 3 meses, você tá fechando matéria, sabe? Tá jogando matéria no nível 2, no ciclo 2. E as matérias que estão ali no ciclo 2, que estão no nível intermediário, ciclo 2, ciclo 3, tá vendo que você não tá perdendo conhecimento, pelo contrário, você tá ganhando um pouquinho, mas você não está perdendo, ou seja, é uma estratégia ganha, você só tem a ganhar aplicando essa estratégia, e assim você vai fechar o edital no menor tempo possível. E óbvio, eu sempre falo o menor tempo possível, porque não adianta você ir nessas fórmulas mágicas que tem por aí, vai falar, não, você vai fechar o edital em 3 meses. Tudo depende da quantidade de matérias que você tem para estudar, da carga horária, o tamanho do edital, a quantidade de horas que você tem na semana e o seu nível, inclusive, facilidade e dificuldade de cada matéria. Então não tem como dizer que você vai fechar, existe uma estratégia para você fechar a matéria em tanto tempo, ou o edital em tanto tempo. Isso não existe. Você tem que levar em consideração as suas particularidades, e é isso que o alto desempenho te ensina. O método de alto desempenho te ensina sempre a fazer um planejamento real. Aqui não tem frustração. Pelo contrário, aqui você só vai ter conquistas e vai ter pequenas conquistas a partir de agora até chegar o grande momento que é a aprovação. Então agora, deixa o teu like, deixa os comentários aqui também, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui. Lembre-se que toda segunda-feira tem a nossa grande live de mentoria gratuita, onde eu fico ao vivo tirando as dúvidas de vocês. E não se esqueça também de se inscrever no canal, clicar ali no botão para compartilhar com as pessoas que você conhece, porque a minha missão aqui é essa, treinar você para a aprovação. Vamos juntos e até o próximo.